Olá, meninos! A aula de hoje de História na página 247. Vamos lá? A imprensa e o fim da escravidão. No Segundo Reinado, ainda existiam milhares de pessoas escravizadas no Brasil. No entanto, as críticas ao escravismo em nosso país ganharam força na segunda metade do século XIX. Assim, ao longo dos anos, a abolição da escravidão passou a ser defendida por pessoas de diversos grupos sociais. Essas pessoas eram chamadas de abolicionistas. Os abolicionistas costumavam utilizar a imprensa para divulgar suas ideias. Jornais de diferentes regiões do país passaram a denunciar a violência e as injustiças praticadas pelos escravistas, e também a divulgar a luta e a resistência das pessoas escravizadas. Dessa maneira, a imprensa abolicionista contribuiu para acelerar o fim da escravidão no Brasil. Após diversos anos de luta, em maio de 1888, a escravidão foi abolida no nosso país. Então aí vocês têm uma imagem, certo, da Revista Ilustrada de 1887, onde nela o escravizado estava sendo disputado por fazendeiros e por abolicionistas, certo? Então, a imprensa e a República no Brasil. Na época da abolição da escravidão, havia muitas pessoas insatisfeitas com o governo imperial e que desejavam que o Brasil tornasse uma república. O movimento republicano durou várias décadas, ganhando força na segunda metade do século XIX. Pessoas de diferentes grupos sociais passaram a se organizar em torno das associações e partidos políticos, utilizando jornais para divulgar as ideias republicanas. No dia 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República do Brasil. Esta forma de governo vem sendo mantida desde então até os dias atuais. Então, aqui vocês têm uma atividade, certo? Circule apenas os meios de comunicações que fazem parte da imprensa. Qual desses fazem parte da imprensa? Vocês vão circular. Associe o nome dos primeiros jornais que circularam no Brasil às suas respectivas descrições. Correio Brasiliense e Gazeta do Brasil. Qual dos dois era esses? Aí você vai ligar. Número 3. Como os jornais abolicionistas contribuíram para o fim da escravidão no Brasil? Que acabou de falar na aula. Então vocês voltam ao vídeo, leiam o texto, preste atenção e escreve aqui, certo? A imprensa feminina. Em meados do século XIX, foram criados os primeiros jornais e revistas que contavam com mulheres na elaboração de seus conteúdos. Assim, alguns desses meios de comunicação passaram a defender uma participação mais ativa das mulheres na sociedade brasileira. O Jornal das Senhoras, por exemplo, defendia uma educação igualitária para mulheres e homens, já que neste período era comum que as mulheres tivessem pouco ou nenhum acesso à educação. Então aí vocês têm a ilustração de um dos exemplares do Jornal das Senhoras, certo? Ao longo dos anos, aos poucos, o número de revistas e jornais que defendiam causas femininas cresceram. Esses meios de comunicação foram essenciais para que as mulheres conquistassem direitos que antes eram garantidos apenas para homens, como o direito ao voto, que passou a se estender às mulheres apenas na década de 30. Aí vocês têm uma imagem da eleitora votando em 1930, certo? As mulheres nas revistas. As revistas brasileiras no início do século XX costumavam tratar dos mais diversos assuntos. Algumas delas traziam seções especialmente dedicadas ao público feminino, como temas que procuravam exaltar a imagem da mulher moderna. No entanto, naquela época era comum o significado de modernidade feminina estivesse associado à beleza e ao consumo e à vida doméstica. Assim, essas revistas vinculavam mensagens que preparavam as mulheres para o casamento e para a maternidade, além de aconselhar-lhe sobre beleza e comportamento. Então, aí tem um trechinho de uma dessas revistas, certo? Nessa época, a beleza integrava o campo das preocupações médicas e era associada a uma boa saúde. O casamento e a maternidade eram tratados como pontos culminantemente da vida da mulher. Então, aqui vocês têm uma imagem de beleza daquela época, dos chapéus, né? Dos chapéus femininos que as mulheres usavam naquele período de 1908, certo?
Nós temos outro exemplar da revista Feminina de 1920, que traz uma mulher com seu filho no colo. Outro exemplar da revista O Cruzeiro de 1928, que traz uma mulher na praia, né, com trajes de luxo para aquela época. Nós temos Careta, em 1921, que era uma revista vinculada também para o público feminino, certo? Ela está fazendo propagandas, trazendo imagens de mulheres associadas a produtos de beleza. E nós temos a imprensa operária. Entre o final do século XIX e início do século XX, houve um grande crescimento no número de indústrias instaladas no Brasil. Porém, neste período, os trabalhadores não tinham direitos trabalhistas e as condições de trabalho nas fábricas eram péssimas. Insatisfeitos, muitos operários se reuniram para reivindicar as melhorias. Para divulgar suas ideias e denunciar as péssimas condições de trabalho, os operários criaram diversos jornais. Muitos dos imigrantes que trabalhavam nas fábricas já haviam atuado na luta por direitos trabalhistas em outros países, nos seus países de origem, e contribuiu para a organização dos trabalhadores e a criação dos primeiros jornais operários brasileiros. Aí você tem um exemplar desse jornal, que é o jornal A Classe Operária. Esse jornal vinculou em 1937, certo? Aí aqui a gente tem a atividade. Número 1. Observe o anúncio a seguir e depois responda as questões. Vocês vão observar essa imagem para responder a B, a C e a D. Qual o nome da rede de lojas anunciados? De que loja está falando? Tem aí bem grandão. Segundo o anúncio, em que cidades essa rede de lojas eram encontradas? Circule no anúncio. Tem aí algumas cidades, aí você vai circular no anúncio, certo? Descreva a imagem presente no anúncio. Então, você vai explicar que imagem era essa, o que é que estava retratando. Então, relacione o anúncio com a frase a seguir. Então, você vai observar o anúncio, vai ver a frase e vai dizer, certo? A revista e a publicidade no início do século XX costumava aconselhar as mulheres sobre padrões de beleza, de moda e de comportamento da época? Sim ou não? E como? E você vai explicar, certo? Então, meus amores, essa foi a aula de história de hoje, certo? Fiquem com Deus e até a próxima. E qualquer coisa, tia está no WhatsApp.